Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Renovando meu salam com vocês sobre a sihr, sobre a magia. Primeiramente, a gente deve entender que a magia é algo em que fora colocado como provação. Quando a gente estuda a história do Salomão, alayhi salam, onde dentro do judaísmo e até mesmo dentro do cristianismo, as pessoas acreditam, por exemplo, que o Salomão, alayhi salam, ele se utilizava da magia, Allah Azza wa Jalla diz: "Wattabi'u ma tatlu ash-shayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna ash-shayatina kafaru." Ou seja, Allah Azza wa Jalla, ele começa nos afirmando sobre a história do Salomão, que eu não vou contar toda ela aqui, inshallah, mas para que a gente possa ter compreensão e entendimento, em que são contadas sobre ele, sobre o seu reinado, como se ele tivesse seguido os demônios na prática da magia, na prática da desobediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala, o que não foi uma realidade, o que não é uma realidade. Então, quando nós vemos essa história, na verdade, o Salomão jamais descreu, mas quem descreu foram os demônios. Lembrando que a shayatin, os demônios, ou os djinns, foram ordenados por Allah Azza wa Jalla a terem a obediência do Salomão alayhi salam. Ou seja, não era permissível a qual eles fizessem a desobediência de Deus, ou seguissem seus desejos, ou inventassem coisas sobre as pessoas, Ou seja, quando ele diz em que eles fizeram esse sentido, Ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, e ensinaram as pessoas a magia. Allah Azza wa Jalla, ele colocou como provação e eles tomaram como prática, Então, yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila bi Babila Harut wa Marut وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ou seja, Allah Azza wa Jalla, ele nos informa dizendo que desceram dois anjos, Malakein, na região de Babil, da Babilônia, e por isso no sentido de provação, e acabaram que as pessoas tomaram através dos demônios depois a magia como prática, yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjih, ou seja, fata'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjih, e aí eles aprenderam a magia para que pudessem separar entre os cônjuges, entre o marido e a esposa, ou seja, uma das práticas da magia em que nós vimos e vamos assistir com os nossos olhos muitas vezes as pessoas fazendo. Aqui no Brasil tem muito a relação de procurar a maga ou a pessoa que faz magia para que pudesse retornar o esposo ou a esposa. Nós vimos muito isso, nós vamos ver colados nos postes, em propagandas de televisão, pessoas que dizem poder fazê-lo. Até mesmo em movimentos sufis, nós vamos ver esses comportamentos de shuyukhs que podem fazê-lo. Isso não é real. Isso não é o quê? Real. Qualquer tipo de magia é haram. Qualquer tipo de magia é haram. Eu contei a história aqui, por exemplo, dos companheiros da trincheira, em que o rei tinha um mago que se utilizava dos demônios para fazer o que? Magia. Lembrando que mago, mágico é a mesmíssima coisa. Ilusionistas são todos a mesmíssima coisa. Então, quando nós nos referimos, por exemplo, ao mago, quando está no texto bíblico, daqueles três magos, três mágicos, três pessoas que faziam magia, para irem aos três reis ao encontro do Jesus alayhi salam. A palavra mago é mágico. É aquela pessoa que faz magia, faz o que? Sihr. A sahir, aquela pessoa que faz a prática. Então, a relação da magia, ela não é permissível em tempo nenhum. A gente tem que tomar cuidado que muitas pessoas acabam interpretando errado, alguns muçulmanos, às vezes por desconhecimento, achando que a sihr é a mesma coisa que mu'jizah, que é aquilo que foi feito pelo Moisés, alayhi salam, por exemplo, seria magia, pois era para ir contra a magia que era feita pelos magos. Não, não é a realidade. O fato que ele fez foi o que? Mu'jizah, foi o milagre, aquilo que foi determinado sobre ele. Lembrando que os milagres só são determinados sobre os profetas e mensageiros. A quem disser e não é profeta e mensageiro, óbvio que não tem hoje nenhum profeta e mensageiro, e disser que estiver fazendo milagres, essa pessoa é um enganador
com certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvidas. Ele não é capaz de curar ninguém. A quem cura é Allah Azza wa Jal, e através dos milagres só sobre os profetas e mensageiros, ou Al-Karamah, sobre aquelas pessoas que têm fé na unicidade de Allah Azza wa Jal, nenhuma dúvida, eles são chamados de muhsininas. Isso não é qualquer pessoa, tá bom? Lembrando que sempre, o que isso tem a ver com a história? Para que nós possamos entrar na história do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Algumas pessoas também de grupos que infelizmente nós chamamos de desviados, que têm o pensamento de dizer que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam não sofreu magia. Sim, ele sofreu magia, como ele adoeceu, como tentaram envenená-lo, tudo isso é acontecimento, tá bom? Essa é uma relação importante. Então, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele sofreu a magia. Como era essa magia? O período dessa magia vai variar de 6 meses, de 40 dias a 6 meses, as quais o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam esteve sofrendo dessa magia. Provavelmente, nos primeiros 6 meses, aqueles passos menores, os 40 dias, aquele comportamento em que eu vou estar falando, inshallah. A Aisha radiyallahu anha, ela narra que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam um dia chegou para ela e disse: acho que eu fui acometido por algo, né? Por quê? Porque o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele achava que tinha tido relações com suas esposas e não havia tido. Ele achava que tinha feito algumas práticas, algumas coisas, mas não havia feito. Então, ele achava que isso, né, tinha acontecido, mas não havia ocorrido. Por quê? Porque o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele continuou e disse: eu estava deitado e 2 homens, ou seja, 2 anjos surgiram, né? Um à cabeça do profeta Muhammad e outro aos pés. E o da cabeça perguntou: o que há de errado com ele? E o dos pés disse: ele foi acometido por magia, né? Isso aqui foi o acometimento em que ocorreu ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então questionou: e quem o fez? Então o outro disse, né? Labid ibn al-Asim, né? Labid ibn Asim é que fez a magia. E onde está? Está no poço do povo fulano de tal. Então, esse foi o acontecimento sobre o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, tá? Em que ele foi acometido. Os judeus, né? Que a gente lembra aqui, como eu disse, dentro da história judaica, para o pensamento deles, o Salomão alayhi salam, que é bari, que é inocente disso que falam dele, ele havia o que? Seguido a magia. Isso não é fato. O Salomão alayhi salam é um dos profetas de Allah Azza wa Jal, de Deus o Altíssimo. Os profetas são exemplos de comportamento, não exemplos de desobediência de Allah Azza wa Jal, como falam sobre Lut, ou Ló, que ele havia cometido adultério com as próprias filhas, ou que falam mentiras, né, acerca do Moisés, ou que falam sobre o Jesus, ou que falam sobre o próprio profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Todos esses profetas e mensageiros são desmentidos ou são desrespeitados exatamente por estarem propondo às pessoas o comportamento determinado por Allah tabaraka wa ta'ala. Então os judeus, eles queriam fazer a magia sobre o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e foram a esse homem e pagaram ele 2 moedas de prata para que fosse feito a prática, né, da magia. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele escovava os seus cabelos, né, com uma escova, e dessa escova foi retirado exatamente o que? Cabelos para serem usados, né, numa forma em que eles faziam, né, os nós que eram feitos, eles faziam nó e depois sopravam no nó para que essa pessoa fosse o que? Atingida pela magia, tá? Então essa é uma relação importantíssima, que é uma prática em que era feita e foi colocada exatamente aonde? Ao fundo do poço de água mesmo, tá? Para beber, onde as pessoas bebiam água. Exatamente para quê? Para que pudesse ser escondido e essa magia continuasse nessa condição. Imagine só, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, no período de 6 meses, ou seja, ele foi acometido pela magia, mas o seu período maior, mais forte, foi exatamente nesses 40 dias. As pessoas têm que entender que a magia, ela é algo que ocorrerá e poderá ser feito por outras pessoas, que atingirão, são feitos através dos shayatins, através dos demônios, que são formas do que? De desviar as pessoas. Nós vimos algumas pessoas, às vezes pode até ser em condições reais, que eu vou estar falando, inshallah, que acontecem com as pessoas. Então o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam foi ao local, né, e encontrou o quê?
o poço, a água do poço estava com a cor da rina, né, da rena, como se tivesse utilizado o que? A rena. A água estava avermelhada. Então foi tirado dali e o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam enterrou para que não prejudicasse a outras pessoas. Nós estamos vendo a condição que foi motivo, né, da revelação da Surat al-Falaq e a Surat an-Nas, né, o capítulo da alvorada e o capítulo das pessoas. Ou seja, esses dois capítulos foram revelados ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam para quem quer se proteger, né, do olho gordo, do hasad, né? Porque tem muitas pessoas que são hasads, que são o que nós chamamos, né, de olho gordo, né? Muitas pessoas usam a expressão olho obeso, que querem, né, prejudicar outras pessoas. Então acabam fazendo esse tipo de coisa. A gente lembrando que al-hasad, né, o olho gordo, conhecido olho gordo, ele acontece quando a pessoa ele vê algo que alguém tem. Há uma diferença aqui, eu vou estar falando, inshallah, mas ele vê algo que alguém tem e ele quer aquela mesma coisa que a pessoa tem. Não é que ele vai pedir a Deus que ele quer ter a mesma coisa por algum benefício, para que ele possa ajudar as pessoas. Não, ele acha que aquela pessoa, o que ele tem, ele não deveria ter. Ou seja, ele não deveria ter aquela riqueza, ele não deveria ter as coisas as quais ele tem. Isso, infelizmente, acontece dentro das sociedades, pois existem pessoas assim. Infelizmente, existem pessoas assim. Existem pessoas, até mesmo muçulmanos assim. Existem entre os kufares, não, entre os crentes, uma normalidade. Isso é o que? Al-Hasad. Isso é exatamente a inveja, o olho gordo. As pessoas invejam outras por terem aquilo em que ela tem. Até mesmo os judeus invejavam o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam sua profecia, pois eles diziam, não, nós somos os escolhidos por Deus, então nós devemos receber os profetas e mensageiros. Desde o princípio das minhas lives aqui, eu já disse e volto a repetir, todos os povos receberam profetas e mensageiros. Allahu Azza wa Jal, ele enviou para todos os povos pelo menos um profeta ou um mensageiro. Então eles tinham essa inveja do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e obviamente, fora a inveja e a descrença, não queriam ter a obediência de Allahu Azza wa Jal. Quando eles ouviam uma ordenação, diziam, Semirna wa asayna, nós ouvimos e desobedecemos, em vez de dizerem Semi'na wa ata'na, ou seja, ouvimos e obedecemos. Então eles faziam o quê? O contrário daquilo em que era ordenado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então a magia para atingir o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, exatamente, Allah Azza wa Jalla, como eu disse, revelou esses dois capítulos, que são os 3 últimos capítulos do Corão que a gente pode ler, que é Al-Ikhlas, Al-Falaq wa An-Nas, né? Então são 3 capítulos que podem ser usados para a defesa contra o quê? Contra a magia e o olho gordo, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Para que a gente compreenda, né? Allah Azza wa Jalla diz: "Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad wa min sharri hasidin idha hasad." Ou seja, Allah Azza wa Jalla, ele começa nesse capítulo dizendo, né, eu me protejo do Senhor da alvorada, né, de todo o mal ao qual ele criou, pois Allah Azza wa Jal criou várias coisas, né, e a delas, por exemplo, os escorpiões, as cobras, todos esses males que podem atingir o ser humano. Então eu vou me proteger contra o mesmo a relação dos djinns, né? E aí ele fala sobre os nós que as pessoas sopram dentro para fazer a magia, exatamente através dos cabelos, que a gente conhece aí muitas vezes como voodoo, né? Uma expressão mais, vamos dizer, mais particular. Mas isso quer dizer então que é só feito para aquele tipo de pessoas? Não, por todas as pessoas, infelizmente, que não creem em Deus, têm esse comportamento. Nós vimos muito dentre os cristãos, eles também acabam procurando esse tipo de gente, acabam procurando esse tipo de comportamento e até mesmo se utilizando de coisas que são magia, como se fossem coisas que não têm importância. Então, a relação de que você deve se proteger exatamente daquilo em que é o mal, da magia e também do que? Da inveja. Então esse capítulo você pode se proteger o que? Da inveja, ou seja, Surat al-Falaq, onde você pode se proteger da inveja que as pessoas podem ter sobre você. Então essa é a revelação a qual o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, primeiro, né, capítulo revelado nesse sentido. Depois Allah Azza wa Jalla diz: "Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas." Então eu me protejo no Senhor dos homens, o Rei dos homens, né, o Deus dos homens. Quem é? Allahu Azza wa Jalla. De todos os males, né,
em que ocorrem, tanto daqueles males que nós vamos ver, como aqueles que são, né, como eu disse anteriormente, a inveja também leva as pessoas que ficam fazendo a tentativa de desviar as pessoas do comportamento de Deus dentro das mesquitas, onde as pessoas acabam tentando chamar a atenção em vez de seguirem o imamo. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender que obediência ao imamo é uma das coisas importantes dentro das mesquitas. A gente vê as pessoas não quererem saber, o imamo fala alguma coisa, a pessoa dá as costas porque não se importa. Isso acontece em muitos lugares. As pessoas têm que entender que aquela pessoa que está à frente de vocês é uma pessoa que tem um conhecimento. Ele não é o dono do conhecimento. O dono do conhecimento é Allah Azza wa Jalla. Obviamente que as pessoas estarão aprendendo. Mas eu sei isso, não importa. Esteja com o imamo. Essa é uma relação importante. Isso é que une os muçulmanos. E aí ele fala do quê? Daquelas pessoas, né, que tanto as pessoas como os gênios que podem desviar as pessoas, porque tem pessoas nesse comportamento, né? Aquela pessoa em que é o fatan, aquela pessoa que faz o fitna entre as pessoas, aquela pessoa que é o hasad, todos esses males nós vamos encontrar, infelizmente, muitas vezes em muçulmanos. Obviamente que o kufar, entre eles, esse comportamento é normal. A magia, como foi feita sobre o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, exatamente para que ele sofresse um mal, como os judeus pensaram, isso é um comportamento em que vão ter em vários povos. Nós, como eu disse, muitas vezes uma das formas das magias feitas, né, por grupos desviados dentro dos muçulmanos, eu não vou falar dentro do Islã, mas dentro dos muçulmanos, acabam tendo aquele comportamento, né, do pensamento que ele pode fazer algo se utilizando do demônio. Já ouvi pessoas chegarem para mim, não, um chefe disse para mim que ele vai perguntar para o demônio se aquilo que está acontecendo sobre a pessoa é uma ordenação de outro demônio. Isso não é permissível. Isso aqui não é permissível. Acreditar no demônio é descrever Allah Tabaraka wa Ta'ala em qualquer condição. Ou seja, por exemplo, na história do Abu Huraira, radiyallahu anhu, quando o profeta Muhammad alayhi salatu wasallam deixou ele resguardar, né, ele ser o guarda da casa do Zakat al-Fitr, que estava à sua responsabilidade, e o demônio veio à noite, né? Disse a ele sobre Ayatul Kursi. O que o profeta Muhammad alayhi salatu wasallam disse a ele? O que ele disse é verdade, mas ele é um mentiroso. Ou seja, o Shaitan, até quando fala a verdade, ele está querendo o quê? Se utilizar isso para se aproximar das pessoas, para desviá-los dos seus comportamentos. A magia, em qualquer condição, não é permissível. Por exemplo, amuletos, a tamaim. Alguns muçulmanos, infelizmente, acabam aceitando isso, como o olho turco. Quem nunca viu, né? Infelizmente, chegou aqui no Brasil através dos árabes não muçulmanos, e até mesmo sobre a mão de muitos muçulmanos, achando que se colocar na porta, que ele colocar na casa dele, ele vai ter defendido. Isso aqui não é permissível. Isso é uma parte de magia. As pessoas acham que vão se proteger do olho gordo ou espada de São Jorge. Tem muçulmano que coloca isso em casa, espada do São Jorge, que é coisa mais shirk do que isso. Então muitas pessoas acabam acreditando nisso, ou acreditando que se colocar versículos alcorânicos ele vai estar protegido. Cuidado, cuidado. As pessoas têm que tomar muito cuidado sobre essas coisas. Aqueles imãs que dizem que é jaiz, por exemplo, as pessoas usarem da relação dos versículos alcorânicos, a gente tem que tomar muito cuidado, não com uma constância. Na verdade, a pessoa não deve se utilizar. Essa é a relação. Quem protege a sua casa é o Senhor do Universo. Você quer a proteção? Peça a Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. Então, a magia, ela vem de várias formas. Como aconteceu com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que foi feito de ele achar que estavam fazendo ações as quais ele não fazia, ou que ele teria relação com suas esposas, não teria. Existe, como eu disse, a magia para separar entre o marido e a esposa. Existem várias formas para serem feitas, tá? E muitas pessoas não acreditam na magia. Como é que eu vou me proteger da magia? Leia os últimos 3 capítulos, Surat al-Ikhlas até a Surat al-Nas, depois Ayatul Kursi, depois vários outros versículos alcorânicos, e através daquilo que a gente chama a Ruqyatu Shari'iyya. E aí quando eu falo a Ruqyatu Shari'iyya, alguns irmãos vão dizer, mas o profeta disse, né, a Ruqyatu Shari'iyya, ou seja, aquilo que não foi feito pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que é fazer aquelas súplicas para proteção ou para leitura sobre você mesmo ou sobre alguém, é permissível, desde que não tenha shirk bilar, desde que não esteja no nome de outro, desde que não seja por causa do sheikh. Não vou pedir porque o sheikh, só aquele sheikh salva. Não, isso não. Agora, a relação de fazer a ruqya é permissível. Então, essa é uma relação daquilo em que a proteção da magia. Quer se proteger da magia? Quer se proteger do olho gordo? Leia constantemente antes de dormir, depois de acordar. Continue lendo. Tenha a preocupação de fazer isso, fazer essa prática para se proteger
da magia, se proteger do olho gordo, se proteger de todos os males que essas pessoas, infelizmente, acabam fazendo. Existem pessoas que vão fazer isso. Infelizmente, muitos muçulmanos e não muçulmanos, a sua grande maioria, acabam tendo isso. Al-Hasad, a inveja, só tem duas condições que eu vou colocar entre aspas como inveja aqui para que a gente entenda pela fala do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, quando ele nos informa dizendo, né, que a inveja, entre aspas, em duas condições. Daquela em que o servo de Allah Azza wa Jal vê alguém que decorou o Alcorão e pede a Allah Azza wa Jal a facilitação para que ele decore o Alcorão e assim ele possa se educar, né, e ter o seu comportamento e educar as outras pessoas. E quando ele vê alguém que tem uma riqueza, e ele não quer a riqueza daquela pessoa, ele não quer o mal daquela pessoa que lê o Coran, al-Qari, o que ele fala, ele quer, né, que Allah Azza wa Jal dê a riqueza para que ele possa o quê? Se utilizar dessa riqueza que Allah Azza wa Jal deu a ele, para que ele possa fazer o quê? Al-infaq, para que ele possa fazer a sadaqa, para que ele possa distribuir no caminho de Deus, para que ele possa ajudar os pobres e necessitados. Então, essa é a fala, na verdade, em que al-hasad, entre aspas aqui, é permissível. Isso é lembrando aqui que todo hasad, que é exatamente o quê? Quando eu vejo algo que alguém tem, eu quero aquilo que a pessoa tem. Ou então eu digo, essa pessoa não merece, eu mereço. Quem determina o merecimento das coisas é Allah. Para aquela pessoa é uma aprovação e para você é outra aprovação. A pessoa que pensa assim caiu na aprovação. Essa é uma relação do quê? Que a nossa vida é uma constância na aprovação. Então isso é hasad, isso é inveja, isso é olho gordo, né? Ou obeso, dependendo do tamanho do olho. Essa é uma relação, não precisa necessariamente que a pessoa enxergue, né? Não é necessariamente que a pessoa enxergue. Né? Existe uma história, mas não vou contar aqui, porque senão vai ficar sobre o hasad. Eu não estou falando sobre o hasad, estou falando sobre a sihr, sobre a magia. Então a magia, ela é algo que existe. Negar a existência da magia é descrença. Cuidado, não descrença no sentido que a pessoa vai deixar de ser muçulmana. É desobediência de Allah Azza wa Jal, pois a magia é fato real. A magia é algo que pode ser feita. Você quer se defender da magia? Faça isso que eu falei. Leia os 3 últimos capítulos do Alcorão. Tenha preocupação com a Ayatul Kursi. Tenha preocupação com o final da Surat Al-Baqarah. Tenha preocupação com a Surat Al-Fatiha. Use e abuse, vamos dizer assim, dos duás a qual o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ensinou à nação. Então essa é uma relação importante para a gente entender. Então a magia ocorreu sobre o profeta Muhammad e isso mostra que se ocorreu sobre o mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, ele, que é o melhor das criações, o melhor dos exemplos, poderá ocorrer sobre qualquer um de nós. É como a doença. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, adoeceu como qualquer um de nós pode adoecer. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, morreu como todos nós morreremos. Então, essa é uma relação que ocorreu com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, para que nós possamos entender que isso existe, que nós possamos entender que ninguém está longe desse acontecimento, ninguém está blindado diretamente, desde que tenha o seu comportamento da utilização, estará, né, inshallah, resguardado. Então o motivo, por exemplo, da revelação desses 2 capítulos, Al-Falaq wa Nas, exatamente os 2 últimos capítulos do Alcorão, foram revelados exatamente para que as pessoas possam se utilizar para defender-se da magia, ou do olho gordo, ou dos comportamentos de outras pessoas, tá bom? Então cuidado, meu irmão, com a inveja, cuidado com a magia, cuidado com a tamaim, né? Cuidado com esses amuletos, cuidado com quem pensa que vai fazer isso, é uma magia, tá? Então isso que é exatamente fazer com que alguém retorne para você quem você quer, ou que você quer casar com a fulana, com a beltrana. Isso, infelizmente, a maioria dos grupos sufis acabam fazendo isso. Infelizmente, é uma prática que não é permissível. A magia, em nenhuma condição, é permissível. Volto a repetir, a magia em nenhuma condição é permissível. Isso é coisa do quê? Do shaitan. Isso é aquilo que o shaitan, ele é, né? Ya'murukum bil-su'i wal-fahsha'i. Eu vos ordeno naquilo em que é a desobediência e os comportamentos imorais, né? A desobediência de Allah Azza wa Jal, fazendo coisas que não são determinadas por ele, como a magia, por exemplo, o fahsha, o adultério e tudo que está relacionado a ele, por exemplo, né? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, e dizer sobre Deus coisas que você ou que nós, por exemplo, não temos conhecimento. O shaitan sempre vai fazer isso. Infelizmente,
Quantas pessoas acham que se ter o olho gordo, que a magia não existe e ignoram essa relação? Tantos muçulmanos hoje na ignorância tão gigantesca, achando que atingiu um nível, que ele sabe alguma coisa que ele não sabe. Infelizmente, a gente vê esse mal. E aí vem o hasad sobre as pessoas, tá bom? Cuidado com essa relação, cuidado com esse comportamento, cuidado com as ideias das pessoas em acharem que não existe magia. A magia, ela é existente, e aconteceu com o profeta Muhammad, como acontecerá, como poderá, a'udhu billah, eu me protejo em Deus, de que isso possa acontecer comigo, ou peço proteção a Allah Azza wa Jal, para que não aconteça com nenhum de vós. Então essa é uma relação que muitos muçulmanos não podem negar e que tem que ter isso quanto compreensão. Eu vou estar lendo agora, inshallah, os comentários que foram deixados na live anterior, e depois vou estar lendo dessa live. Não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares. Lembrando, Salomão, alayhi salam, é inocente sobre o que falam sobre ele. Ele jamais fez magia ou desobedeceu a Allah tabaraka wa ta'ala para seguir os demônios. Isso não é verdade, tá bom? Vamos estar lendo aqui. Onde foi? Tá. Aisha Muhammad Sheizaro deixou um assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A Cleonice Gomes da Silva Barbosa deixou noite abençoada em nome de Allah. Ela disse, meu irmão, qual seria o versículo do Alcorão Sagrado que eu poderia rezar hoje à noite? Não é um versículo, na verdade eu falei dos versículos daquilo que as pessoas têm decorado. O que você tiver decorado do Alcorão, você vai ler à noite na oração, porque tem aquilo que a gente chama arcano solar, os pilares da oração. Um dos pilares é a leitura da Surat Al-Fatiha, mais um capítulo ou um versículo do Alcorão. Daquilo que você tiver, não tem problema nenhum. Da Silva Natalino Leandro deixou salam, Leandro, cidade do Paraguai. O salam, Leandro, não sei qual a cidade, dessa cidade do leste, no Paraguai. Ele deixou um salam, o da Silva está assistindo a gente lá do Paraguai. O Fábio Borges deixou um assalamu alaikum, irmão, alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu que lhe agradeço pela presença que você está conosco aqui. O Fábio Borges deixou compartilhando com a família e amigos. Barakallahu fique, jazakumullahu khaira. O Fábio Borges deixou também que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a todos nós firmeza e iman e proteção para sermos sempre justos e verdadeiros. Amém. Que Allah Azza wa Jal coloque em todos os nossos corações a firmeza, a justiça e a verdade. O Fábio Borges deixou também, alhamdulillah, meu irmão, deve ser por alguma coisa que eu falei, mashallah, muita admiração e respeito a cada live. Muitas explicações e conhecimentos para todos os irmãos e irmãs no Islã e também os não muçulmanos. Allah o recompense. Amém. Que Allah recompense a todos nós, aqueles que estão participando, que Allah Azza wa Jal aceite o jejum, aceite o seu conhecimento, a sua procura de conhecimento, que Allah aceite também as suas boas ações, a leitura do Alcorão e todas as coisas que você está fazendo dentro do mês do Ramadã e fora do mês do Ramadã. Que Allah Azza wa Jal nos mantenha firme no caminho de Deus, tanto dentro do mês do Ramadã como fora do mês do Ramadã, em todo o tempo, em todos os lugares que nós estivermos vivos, inshallah. Tá bom? E depois de mortos, que nós tenhamos a entrada no paraíso. Vou estar lendo agora dessa live, tá bom? Inshallah. O Fábio Borges, assalamu alaikum, irmão. Alhamdulillah, obrigado por mais uma live. Eu que agradeço a sua presença sempre aqui, assistindo sua live e compartilhando com a família. Barakallahu fiqh. A todos aqueles que quiserem compartilhar essa live com seus amigos e familiares, façam. Vocês terão, inshallah, recompensa de Allah Azza wa Jal. Não é obrigatório, só se você quiser. Os profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala devem ser honrados e respeitados e ter como exemplos para todos nós, escolhidos por Allah Azza wa Jal. Obrigado, meu irmão, por mencionar sobre o que falam sem entendimento sobre os mensageiros e profetas de Allah. Allah nos proteja. Amém. Os profetas e mensageiros devem a crença, imanu bi rusuli, ou seja, a crença nos mensageiros de Allah tabaraka wa ta'ala é obrigatório. Obviamente, o melhor dos exemplos que nós temos a seguir é o mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, Muhammad. Lembrando que ele é o quê? O melhor dos exemplos para a gente. Uswatun hasanah, não existe ninguém melhor do que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, para nós seguirmos quanto exemplo dentre todos os profetas e mensageiros. Por isso, todos aqueles
que creram, por exemplo, no Moisés e depois creram no Jesus como mensageiros de Deus, alayhi salatu wassalam, crerão no profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, como mensageiro de Deus. Aqueles que não creram nos dois também não creram no profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e foi isso que ocorreu. Então o maior exemplo para ser seguido é o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Então nós devemos vê-lo como o melhor exemplo dentre todos os profetas e mensageiros, mas nós devemos crer nos profetas e mensageiros e saber que todos eles obedeceram a Allah Azza wa Jal e jamais se desviaram, seguindo comportamentos e práticas, como Jesus, alayhi salam, nunca ordenou às pessoas que o tomassem como parte da divindade. Ele jamais ordenou isso às pessoas, pois ele não o é, ele continua vivo, e então ele retornará no final dos tempos como imam e não como mensageiro de Deus. Sempre lembrando isso. Subhanallah, Allah nos proteja de todo o mal. Precisamos estar fazendo duás e pedir proteção a Allah. Com certeza, nós devemos sempre nos proteger em quem? Em Allah Azza wa Jal. Por isso que a gente fala o que? A'udhu billah minash shaitani rajim. Por exemplo, quando a gente ficar com raiva, por exemplo, tá? A gente deve se proteger, porque o shaitan ele vai tentar aumentar as coisas para que possam extrapolar e chegar em níveis incontroláveis, tá bom? A cada live, muito conhecimento é entendimento. Barakallahu fika. Todo conhecimento, eu não sou o dono do conhecimento, eu tenho um pouquinho pequenininho do conhecimento. Existem os grandes sheikhs, que são homens de grande conhecimento, em que a gente tem que aprender com eles. Termos o comportamento, segui-los naquilo em que a ordenação de Deus e do mensageiro, como eles o seguem. Inshallah, que Allah Azza wa Jal aumente conhecimento a mim e a todos vocês, e nos mantenha no caminho de Allah. Auzu billah, Azza wa Jal, Azza wa Jal é o único criador. Azza wa Jal é o único criador. Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, é o único criador. Ele é o criador de tudo e todas as coisas. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Ou seja, ele criou os céus e a terra em 6 dias, depois se colocou sobre o trono. Allah Azza wa Jal, ele fala badi'u samawati wal ard. Ele originou os céus e a terra, ou seja, sem exemplo anterior. Como ele também criou o Adão, como ele também criou a Eva, como ele criou Jesus, alayhi salam. Como ele criou tudo e todas as coisas que nós estamos vendo. Coisas que nós vimos com os nossos olhos e coisas que nós não vimos, mas estão lá. Aquilo que está no universo, coisas que nós não vimos, os mundos dos djinns. Nós não vemos os djinns, mas eles estão entre nós, tá bom? Por exemplo, o muçulmano que fazer algo assim, ele perderá sua fé, seu imã e terá que reverter novamente? Acho que a pergunta, infelizmente, acontece. A pessoa que fizer hasad, ele não deixa de ser muçulmano. Ele não deixa o quê? De ser muçulmano. Hasad é um pecado, tá? O que a pessoa tem que fazer o quê? Ele tem que fazer a tauba ou al-istighfar, ou seja, se arrepender e pedir perdão a Allah Azza wa Jal, tá bom? Obrigado por mais uma live, meu irmão. Barakallahu fika, eu que agradeço. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os irmãos. Alhamdulillah pelo apelo que tem nos dado e pela força em ter fé e acreditar em Allah, que é o nosso Criador. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quem escreveu foi o Abel Tauker, o apelo aqui talvez, não sei, ele colocou aqui o apelo em relação da ajuda que eu estou dando. Obviamente nós todos estamos sendo recompensados. Aquele que vos fala está sendo recompensado por aquilo que está falando, e vocês estão sendo recompensados por aquilo que vocês estão procurando aprender. Então, inshallah, que todos nós continuemos a ser recompensados por Allah Tabaraka wa Ta'ala pelos nossos esforços, pelas nossas práticas, pela nossa caminhada. Lembrando a vocês que, inshallah, amanhã a gente vai ter mais uma live. Amanhã e sábado teremos mais 2 lives de história, sobre histórias islâmicas, e no domingo, inshallah, talvez eu vá fechar, não sei, porque talvez a gente vai jejuar terça-feira, na segunda-feira, a noite da procura do Hilal, então nós saberemos se vamos jejuar terça-feira ou se vamos entrar no Eid na terça-feira, tá bom? Então, se ocorrer de nós entrarmos no Eid na terça-feira, a nossa última live vai ser no domingo, onde eu estarei falando sobre os 6 dias do Shawwal, como também estarei falando sobre como se portar e comportar-se no Eid, tá? Essas 2 coisas são partes importantes para a gente entender e compreender, tá bom? Então, vamos seguir aquilo em que é a realidade, aquilo em que é o certo dentro do Islã, tá bom? Então, amanhã eu estarei fazendo amanhã e sábado, com certeza, mais 2 lives sobre histórias, islâmicas, e no domingo nós teremos uma live falando
sobre os 6 dias do Shawwal e como se portar no Eid, tá bom? O Fábio Borges ele deixou aqui, mencionei sobre o voodoo e magia negra. O voodoo e magia negra são a mesma coisa, né? O voodoo e magia negra é tudo magia. Não existe magia branca, né? Alguns kufares, eles pensam, algumas pessoas que não são muçulmanas, eles pensam que existe a magia branca. Não, a magia é boa. Essa aqui é a magia, eu posso fazer. Não, nenhuma magia pode ser feita. Qualquer coisa que é magia é sihr. Qualquer coisa que é sihr é haram. Qualquer coisa que estiver ligada, seja de bom ou ruim, que a pessoa acha, não, eu fiz magia para beneficiar, é magia, é haram. Eu fiz magia para prejudicar, é haram. Isso aqui eu fiz magia branca, é haram. Eu fiz voodoo. Voodoo e magia é a mesma coisa. Voodoo é só uma expressão, né, utilizada somente ali na região da América Central, mas é uma expressão, né, que de fato ela tem origem, né, na África, mas não só daquela forma. Existem outras formas de magia. Aqui no Brasil a gente usa outros nomes que não podem ser hoje mais usados, até porque, né, são nomes que eram usados na minha época, quando eu era mais jovem, que hoje as pessoas não usam tanto. Mas tudo isso é relacionado. A palavra sihr na língua árabe está ligada a tudo aquilo em que é feito com auxílio do shaitan ou que a pessoa está enganando as pessoas. Muitas pessoas fazem magias fazendo os falsos milagres, dizendo que curou fulano. Isso é magia, isso é uma forma de magia, tá? Ou seja, a pessoa está enganando a pessoa através de comportamentos e práticas que não são e nunca foram determinadas. Então, infelizmente, nós vemos assim, tá bom? Existem as magias, por exemplo, que a gente vê como os chamados ilusionistas, que nada mais é do que magia. Isso também não é permissível, tá? A magia, mesmo essa magia, eu assisti o mago, que bacana. Não. Assisti o mágico, David Copperfield. Hoje as pessoas nem vão saber quem ele é. Ele é muito da minha época, quando eu era mais jovem. É exatamente isso aqui, ele ser ilusionista ou não, é magia, não é permissível. Hoje tem outros nomes aí, tudo isso é proibido, tá? Não é permissível ao muçulmano nem fazer, nem acreditar e nem seguir. Lembrando, para aqueles muçulmanos às vezes que ainda não sabem, o horóscopo não é permissível. Ir lá todo dia no jornal ou na revista para ver como é que vai ser o dia dele, porque ele é do signo fulano de tal. Isso não existe, isso é magia. Não acredite nisso. Isso é enganação. Isso é tentar brincar com o Qadr, o decreto de Allah Azza wa Jal. Ninguém sabe o que ocorrerá na sua vida, só tem um conhecimento, Allah Azza wa Jal, que determinou para você quando você estava na barriga da sua mãe. Você não tem, eu não tenho e ninguém tem um conhecimento. O demônio engana as pessoas exatamente através disso. As chamadas determinações diárias, os shayatins ouvem, e aí depois aquele telefone sem fio, eles não ouviram direito, não sabem das coisas e acabam o quê? Passando as pessoas, não, vai acontecer um acidente, aí a pessoa vai lá, não, eu fui iluminado por Deus. Não, você não é iluminado por Deus, com certeza é o demônio brincando com você e com as outras pessoas. Ninguém sabe o futuro. Quem disser que estiver fazendo isso está fazendo magia, está tentando enganar as pessoas. Por isso que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele diz, quem for no adivinho, né, ou um leitor de cartas, ou qualquer outra coisa que a gente pode colocar, borra de café, tudo isso, descreu do que foi revelado ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.